Olá, sejam muito bem-vindos a uma nova série sobre artes comuns. Essas artes comuns e o que eu aprendi no livro do Christopher Hall, tá? Esse autor, ele é professor clássico e ele fala de artes comuns. Antes de eu colocar aqui, vamos voltar. E o que seriam as artes comuns, né? E o porquê que eu tô falando disso, tá? Como educadora clássica cristã, eu entendo que as artes comuns, elas alavancam as artes liberais. Então, as artes comuns são extremamente importantes. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar só intelectual. Tem gente que esquece disso, né? Eu vou trabalhar só o intelectual do meu filho. Eu entendo que nós somos pais e educadores diferenciados, a gente entende o todo, a gente não tem uma visão utilitarista, né? De um diploma, de uma profissão, de apenas ganhar dinheiro. Isso tudo está dentro de um conjunto de coisas. Mas nós enxergamos o nosso aluno numa cosmovisão cristã. Nós entendemos que os nossos alunos são uma alma eterna, né? E que Deus as criou. Então, se Deus as criou, nós precisamos nutrir essas almas e formar essas pessoas para que elas sejam doutas para a glória de Deus. Não apenas doutas por um orgulho, uma arrogância, não, mas doutas para a glória de Deus. Pois bem, então, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção são as artes comuns, tá? Então, eu estou trazendo essa série. Eu não vou falar de todas as artes que ele cita no livro, tá bom? Se você procurar por esse nome, você acha, né? Infelizmente, esse livro não tem em inglês ou em português. Claro que aqui eu estou compartilhando parte também do meu aprendizado, da minha visão, o que eu acho que é importante dentro desse contexto, né? Então eu vou compartilhando com vocês, a gente vai conversando sobre esses pontos que ele colocou e a minha visão em cima disso, tá? Não é a visão, não é um copia e cola do Christopher, tudo bem? Do Sr. Hall, né? Mas é uma visão minha dentro dessa experiência já de quase 8 anos ensinando classicamente, como que isso se aplica e como que você pode aplicar e a importância disso aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. As artes comuns são as habilidades que produzem as necessidades básicas do homem, como através de artefatos ou provisão de serviços. Então, por exemplo, comer, todo mundo precisa comer. Então, cozinhar é uma arte comum, tá? Todo mundo precisa vestir, ter uma roupa. Então, costurar é uma arte comum, tá? Então, nós vamos falar de algumas delas aqui, certo? Então, são essas habilidades. As artes comuns formam os ritmos basilares de casa e do coração ao redor do mundo. Então, essas artes comuns, por exemplo, cozinhar. Eu tenho essa visão, certo? A minha casa, um dos lugares mais importantes é a cozinha. Por quê? Porque nós cozinhamos. A minha família é uma família que gosta de cozinhar. Então, a minha culinária é a diária, né? Então, é aquela comida que prima pelos melhores ingredientes. Por quê? Porque é a comida que traz a saúde. Então, isso aqui é muito importante. Meu marido já gosta de fazer uma comida que é uma comida mais que é chamada de comfort food, aquela comida que conforta, que é muito saborosa, muito gostosa, uma receita diferente. Então, ele fica responsável
normalmente por esse tipo de receita. Minhas filhas gostam muito de confeitaria. Então as meninas se dedicam aí na confecção dos doces e sobremesas no fim de semana, tá? Isso não é uma prática da semana aqui em casa, é uma prática do fim de semana. Então, isso é extremamente importante para nós. E nós somos muito críticos com o tipo de alimento que a gente consome quando a gente consome fora da nossa casa. Por quê? Porque nós cozinhamos. Então, nós reconhecemos quando um alimento tem um bom ingrediente, não é? Quando é feito com asseio, a gente consegue perceber o que a gente faz, tá? Então, as artes comuns, elas formam esses ritmos. Eu acredito que as minhas filhas vão casar muito preparadas. Por quê? Porque nós formamos esses ritmos desde a tenra infância. Elas começaram a cozinhar muito cedo, né? Eu deixava, eu auxiliava. Hoje elas já têm autonomia para fazer, tá bom? Então isso é importante. Eu estou dando aqui o exemplo da culinária, mas existem as demais, tá? É uma das primeiras coisas que as crianças aprendem. Isso é uma das últimas coisas que o meu adulto contribui no lar. Então, por exemplo, eu cozinho, eu acredito que eu vou cozinhar até os meus últimos dias. Eu vou até ler um texto aqui, de Êxodo 23, 26b. Eu sempre oro esse versículo e falo: e o número dos teus dias cumprirei. Então, eu sempre oro isso, pedindo a Deus que Ele me dê saúde, para Ele que eu saia dessa terra aqui, cumprindo os meus dias, né, com saúde, com disposição. Então, eu acredito que cozinhar é uma coisa que eu vou fazer até morrer, né? Por quê? Porque é algo que é importante, tá? Tudo bem, gente? Acho que até aí tá tudo bem, né? Está relacionado à maior quantidade que um ser humano pode fazer. Por exemplo, cozinhar, né? Eu comecei a cozinhar quando eu me casei e continuo cozinhando até hoje. E cozinhava algumas coisas antes de casar, mas imagina as meninas que cozinham desde criança. Então é uma coisa que elas vão fazer em quantidade maior do que qualquer outra coisa, mais do que estudar, mais do que assistir televisão, acho que mais, né? Então é algo que a gente faz em muita quantidade. A gente não faz mais porque a gente não sabe, né? Muitas vezes, da minha geração, minha mãe sabe fazer bastante coisa. Minha mãe faz tricô, minha mãe não faz crochê. Minha mãe sabe costurar, né? Minha mãe sabe cozinhar. Por quê? Porque antigamente as meninas tinham que passar por esse processo. Já a minha geração já deu uma estragada. Então eu aprendi a tricotar um pouco, bem pouco mesmo. Já adulta, lá para os meus 30 anos. Mas a gente não faz mais porque a gente não sabe. Né? Por quê? Porque a gente precisa passar esse bastão para os nossos filhos, para os nossos alunos, tá? Como a gente não sabe, a gente terceiriza tudo. Quantas pessoas não sabem cozinhar e até nisso, né? Terceirizam. Não cozinham, compram comida. Quando você não compra, quando você não faz a comida, você não sabe o que tem ali. Então, você não sabe o tipo de óleo que estão usando, não é? Então, é muito complicado terceirizar tudo. Roupa, a gente não faz mais roupa, né? A gente compra, então a gente terceiriza. A gente não faz um cesto. A gente não sabe fazer, então a gente compra o cesto, tá? Então, esse é o resultado da modernidade, né? Então, temos a impressão que estamos conectados, mas na verdade estamos distantes. Então, a gente tem a impressão de que, por causa da tecnologia, né, que a gente está conectado. Mas na verdade a gente está desconectado. Porque imagina o seguinte: eu vou comprar uma roupa. Eu vou dar o exemplo da culinária ainda. Eu vou comer um doce. Eu vou ali no mercadinho, compro doce. Eu vou no supermercado, compro um chocolate. Antigamente, a pessoa, para ela comer um doce, ela tinha que fazer o doce. Minha avó fazia doce de leite, minha avó Maria.
fazia doce de leite. Minha avó Maria fazia doce de leite na lata. Eram horas cozinhando o leite com açúcar para formar o doce de leite, né? Então, há uma desconexão. Existem crianças que acreditam que o leite vem da caixinha. Isso é uma desconexão da realidade, né? Então, a gente não tá. E eu entendo assim, nós estamos na época que a gente não tem mais desculpa. A pessoa fala, eu não sei cozinhar. Tem um canal que eu vou já indicar aqui, que é o canal da Ana Zambrin. Ana Zambrin é uma moça super jovem, muito, extremamente simpática e muito prática na cozinha, né? Eu amo as receitas da Ana Zambrin. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu procuro pelas receitas dela. Gosto também do Mohamed, também gosto dele. Procuro lá, quando é uma receita mais libanesa, essas coisas, eu procuro lá com ele. Então a gente não tem mais desculpa. Então a gente deveria usar essa tecnologia para se conectar à realidade do nosso lar. Aprender a costurar, aprender a cozinhar e etc. Tá? Deixa eu ver aqui. Estamos conectados à internet, mas desconectados ao solo. Então a gente não sabe. Meu vizinho fez uma horta aqui do lado da minha casa e a horta, assim, acho que foi em dezembro, já está enorme. Então foi rápido, né? Ele tem conhecimento disso. Então a gente está conectado à internet, mas a gente não sabe de onde que veio. Ontem mesmo a gente foi pro centro da cidade, eu e as meninas, a gente foi a pé para tomar um sol, caminhar, e a gente foi conversando sobre frutas, alimentos, né? Então caiu na conversa de transgênico e tal. Mas o quanto eu não sei sobre isso. E o quanto aquela conversa despertou em mim interesse, e das meninas também, de saber mais, né? Uma coisa que eu tenho conversado com meu marido é que na próxima casa que a gente for morar, a gente ter uma horta. A gente ter uma horta. Não precisa ter muita coisa, mas coisas que vão nos suprir, sabe? Estamos conectados ao iFood, mas desconectados da cozinha. Tem gente que tem a cozinha linda, mas é só de enfeite, não usa. Na minha casa, a cozinha é um dos lugares mais importantes e nós usamos as coisas. Nós usamos a lava-louça, nós usamos o processador de alimentos, nós usamos o liquidificador, nós usamos a batedeira, nós usamos a air fryer, nós usamos. Constantemente usamos, tá? As artes comuns são caminhos para que exploremos a matemática, ciências e história. Gente, cozinhar é física e química. Fazer uma horta é botânica, ciências, o quanto que a gente tem que aprender. Culinária também pode envolver história. Costura pode envolver história. Modelagem de roupa pode envolver história. Então, enriquece demais. Habilita as artes liberais, tá? São veículos naturais para a prática das artes da linguagem, no caso a gramática, a lógica e a retórica, pois para aprimorar as artes comuns é necessário aprimorar as artes da linguagem. Se eu ler uma receita e eu não entendo, como que eu vou fazer a receita? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha como que isso é real e assim um exemplo da minha casa. A Isabela, a Rafaela, a Isa tinha 9 anos, a Rafa tinha 6 anos. Começaram a crochetar. Entre isso, entre 9 e 10 anos a Isa. A Rafa tem quase 3 anos a menos, então faço as contas aí. E começaram a fazer com amigurumi. E a Isa achou umas receitas em japonês. Então ela pensou, bom, as receitas boas. Ela pensou, bom, então eu tenho que aprender um pouquinho do japonês aqui para entender essas receitas. E isso trouxe o interesse dela estudar japonês. Então ela estudou 3 anos japonês sozinha. Eu comprava um livro e ela foi estudando, tanto é que um dos alfabetos ela já sabia, né? Esse ano eu a matriculei no Kumon, porque eu entendo que é algo que ela gosta e ela realmente gosta. E porque ela gosta, eu estou investindo, né? Então ela tá amando. Agora ela tem uma professora, então tá muito mais fácil para ela, né? A figura do mestre.
Mas o que aconteceu foi uma arte comum do crochê que trouxe interesse pela arte da linguagem do japonês, de entender a gramática. E como o aprendizado do latim, do português e do inglês melhoraram a percepção dela do japonês. Então, muitas coisas ela consegue entender gramaticalmente, porque ela estudou gramaticalmente o japonês, que é a melhor forma, né? E agora ela estudando com o método natural e tem um pouco do gramatical no Kumon, eu perguntei para a professora, ela tira de letra. Por quê? Porque ela sabe a estrutura gramatical das coisas. Então veja como está tudo interligado. Tá? Então, vou dar um outro exemplo. A gente vai falar de arquitetura, e é um exemplo nosso, né? A gente fez um projeto de uma casa onde tinha a proporção dourada da fachada. A gente gosta de casa clássica, então tem que seguir umas regras, né? E a regra dizia que o telhado tinha que ter um determinado ângulo para justamente formar essa proporção. Então a gente teve que fazer uma conta de geometria para saber esse ângulo, né? Eu e meu marido. Então nós projetamos o ângulo do telhado, a arquitetura, que é uma arte comum, para usando geometria, que seria uma arte do trivium, do quadrivium. Entende? Então tá tudo interligado, tá? Tantas outras coisas que a própria costura, né? Tem muito de matemática, que é uma arte do quadrivium. A própria culinária também a gente usa muito do quadrivium, né? É matemática. Então veja, gente, ficar às vezes só na arte liberal, a gente perde. Sendo que aqui é você pondo a mão na massa, né? A realidade, o aluno colocando a mão na massa e colocando o aprendizado das artes liberais em ação, incorporando, né? Elas incorporam as artes liberais, olha, eu nem tinha lido ainda, formam a fundação para as artes liberais enquanto cultiva as virtudes no serviço das necessidades por comida, abrigo, roupas, ferramentas, defesa e muito mais. Então, eu diria que é fundamental. Se você ainda, ao longo dessa série, não pratica isso com seus filhos, Charlotte Mason, eu sempre gosto de falar essa citação da Charlotte. Ela dizia que tudo que a gente faz pelos nossos alunos, que eles poderiam fazer, nós estamos prejudicando-os. Então, a gente está prejudicando o nosso aluno quando a gente faz algo por ele, que ele pode fazer por ele, né? Então, cozinhar, tantas outras coisas que a gente vai conversar aqui, tá bom? Então, que haja o despertamento. Hoje a gente não tem mais desculpa. Existem infinitos tutoriais no YouTube, né? Antes de você gastar dinheiro aí em curso, não precisa. Comece porque tem disponível de graça, né? Mas eu entendo que isso é extremamente importante, por isso eu decidi fazer essa série, tá bom? Então é isso, espero que vocês estejam gostando. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, coloque aí um joinha nesse vídeo, tá? Faça um comentário também, se está te ajudando, se você foi despertado por isso, tá bom? É uma forma de você me ajudar e espero que essa série te ajude também na sua rotina aí de aulas, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.